Agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Senhoras e senhores, um certo dia, Jesus, ele decidiu levar uma palavra diferente para o povo. É como hoje, Jesus decidiu usar minha boca para falar hoje com você. Você acredita nisso? O que eu vou ler para você é tão forte que Jesus só falou isso após ele passar por um grave problema. Qual foi o problema grave que Jesus enfrentou? Foi quando ele esteve de frente com o próprio Satanás. Em Mateus capítulo 4 fala sobre isso, e nós vamos ler Mateus capítulo 5. O que me chama a atenção, eu quero que você entenda, é que após a tentação, após Jesus ter enfrentado Satanás e venceu, Jesus venceu Satanás, quando Jesus encontrou os discípulos, Jesus não falou que teve uma luta, que passou o desafio com o próprio mal. Para você entender melhor, Jesus não quis falar o que o mal fez, porque a boca de Jesus foi consagrada para falar o que Deus faz, não o que o mal faz. A sua boca é para ser aberta para falar do que Deus faz, não do que o mal faz. Quem está percebendo, pastor? Quando abrimos a boca, é para falarmos dos feitos de Deus, não das ações malignas. Porque o que o mal quer é fama. O mal quer ser falado. Ontem em Aveiro, eu estava fazendo a reunião, estávamos no momento da adoração, do louvor ao nosso Deus. E tinha uma pessoa nova, pela segunda vez na igreja. Ela tinha a primeira vez no sábado retrasado e voltou ontem. E ela estava na reunião. Estávamos na hora da adoração. Interessante que eu tinha dito o que eu falei agora, que a nossa boca é para falar dos feitos de Deus, não das coisas do mal. Aí eu comecei a reunião. Na hora do louvor, nas orações, na busca, o mal dominou aquela pessoa. Queria fazer com que a pessoa caísse, a pessoa se encostava na parede, a pessoa não estava bem. Mas eu não parei o louvor e a adoração para ir ter com a pessoa. Porque Deus falou: meu filho, esse é o meu momento. O que o mal quer é que tu pare a reunião para dar atenção a ele. E a sua atenção não é para ele, é para mim. E eu não parei a reunião. Continuei adorando, continuei na fé, buscando. Aí depois do louvor, depois da busca, aí eu falei: ó Senhora, Deus permitiu algo hoje para todo mundo aprender uma lição. Não podemos parar de adorar a Deus para dar atenção aos feitos do mal. Diga glória a Deus. Você não vai parar sua comunhão, sua santidade, sua oração para dar atenção ao que o mal quer que você tenha. Você vai usar o seu tempo precioso para colocar a honra diretamente para Deus. Diga assim seja. E Deus tem sido glorificado. Então Jesus, naquele momento, ele despertou e pensou o seguinte: hoje eu vou dar uma palavra de ânimo para o meu povo. Jesus, ele estava tão empenhado em abençoar o povo, que ele decidiu ir para uma montanha bem alta, que é o Monte das Bem-aventuranças. É um dos pontos altos em Israel. A palavra foi tão forte que até os discípulos estavam do lado dele, o povo estava na montanha, Jesus na parte alta, porque Jesus não tinha microfone. Então, ao falar, o vento levava a voz dele para a multidão poder ouvir. Você agora vai ouvir o que aquele povo ouviu naquele dia. Você já ouviu essa mensagem, mas hoje ela vai ser diferente, porque vai ser para o seu coração. Você vai entender cada detalhe do que Jesus falou naquele dia. E Jesus decidiu fazer aquilo para salvar aquele povo.
para mostrar àquele povo que eles não estão sozinhos. Você não está sozinha, o Senhor não está sozinho, Jesus está contigo. Diga glória a Deus. Preste atenção, diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Primeiro Jesus foi para onde? Foi para o monte. Ele viu a multidão e ele falou: é agora que eu vou dar a palavra para esse povo. Aí ele subiu para o monte, os discípulos acompanharam ele. Continuando o versículo 2: e ele passou a ensiná-los, dizendo, olha o que ele disse, versículo 3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha para mim, o que é humilde de espírito? É aquela pessoa que ela não se acha melhor que os outros, porque ela tem salvação. Tipo assim, ela está salva e ela não se acha melhor do que o que está ainda perdido ou perdida. O humilde de espírito também é aquela pessoa que reconhece que sem Jesus na vida dela, ela não vai a lado nenhum. O humilde de espírito também é aquela pessoa que pede oração para alguém: ora por mim, por favor. Essa pessoa é humilde de espírito. Ela não se acha autossuficiente. Ela sabe que precisa de Deus e precisa de orações pela vida dela. Ela é humilde de espírito. Ela sabe que só Jesus pode lhe valer nas horas difíceis. Quem está compreendendo, pastor? Então a primeira coisa que Jesus falou: bem-aventurado quer dizer felizes ou abençoados são os humildes de espírito. Então a vontade do Senhor Jesus é que eu e você, nós todos, sejamos humildes, reconheçamos que só Ele pode nos salvar, e podemos pedir orações para alguém orar também por nós. Até o apóstolo Paulo disse para orarmos uns pelos outros. Diga glória a Deus. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa parte aqui, irmãos, é muito dolorosa, porque esse choro que Jesus falou aqui não é o choro de alegria, não. É o choro mesmo de tristeza. É o choro de uma perda, de uma injustiça sofrida. É o choro de uma humilhação no trabalho. É o choro de um engano que a pessoa sofreu, ou na família, ou numa sociedade que ela fez. É o choro da dor, o choro da alma, o choro da angústia. Jesus está falando: bem-aventurado é você que está chorando, porque a consolação vai chegar. Ou seja, eu não sei o que tem feito você chorar, mas eu sei que Deus vai fazer algo que vai te alegrar. Diga glória a Deus. O diabo usou alguém para te fazer chorar, Deus vai usar alguém que vai fazer você se alegrar. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Serão consolados. Ou seja, assim como teve o dia da tristeza, vai ter também o dia da alegria. Teve o dia da humilhação, vai ter o dia da exaltação. Teve o dia da porta fechada, vai ter o dia da porta aberta. Teve o dia da injustiça, vai ter o dia da justiça. Teve o dia do mal, vai ter o dia do bem na tua vida. Tudo que foi contrário, Deus vai colocar o contrário positivo na tua vida. Então, se você tem chorado, se você tem gemido, Jesus está falando: aguarde que eu vou te consolar, aguarde que eu vou te fortalecer. Lembra do apóstolo Pedro, que ele foi pescar numa madrugada, e ele naquele dia, naquela noite, ele não teve sucesso, ele não conseguiu nada. Naquela noite ele chorou, porque deu tudo errado na vida dele.
E há dias assim na nossa vida, que as coisas dão mesmo errado, ficam difíceis, ficam complicadas. Mas Jesus então chegou naquele momento e falou a ele: olha, não guarde a rede não, lança novamente a rede, tente outra vez, não desista, levante a cabeça, eu estou contigo para te ajudar. E Pedro então falou: Senhor, pela tua palavra eu vou lançar a rede. Ele confiou na palavra de Jesus. Quem aqui confia na palavra de Jesus? Então você vai lançar a tua rede, você vai lançar a sua fé no altar de Deus, a sua vida nas mãos de Deus. Pedro obedeceu a ordem de Jesus, e a palavra diz que ele teve uma pesca maravilhosa. E assim vai ser com a senhora e com o senhor também. Não deixe o diabo cegar a tua visão, tapar a sua visão. Como é que o diabo tapa a visão de uma pessoa? Colocando a cortina dos problemas, para que ela não veja o que está do outro lado. Então não deixe o diabo colocar uma cortina na tua frente não. Você não precisa da cortina do diabo, você precisa do manto de Jesus na tua vida. Diga glória a Deus. Então o problema chegou, mas a vitória também chegará. A tristeza chegou, mas a alegria também chegará. A dificuldade chegou, mas a vitória também chegará na sua vida. Diga glória a Deus. Quem está percebendo essa mensagem? Aí diz aqui mais, o versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que é o manso? Muita gente confunde uma pessoa mansa com uma pessoa boba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O manso é aquela pessoa que descansa em Deus. Ela sabe que Deus está no controle de tudo. Ela sabe que o pior momento da vida dela se transformará em uma grande vitória na vida dela. Ela sabe que aquela fase amarga da vida dela vai se tornar um oásis na vida dela, porque ela é mansa. A Bíblia fala que Moisés era manso. Moisés era ameaçado, era perseguido, foi odiado e manteve-se manso. A Bíblia diz que Moisés, naquela altura, foi o homem mais manso da terra. Olha só, o mais manso do mundo inteiro era Moisés. Um homem que Deus usou para mandar 10 pragas, abrir o mar vermelho, bater na rocha, era o mais manso do mundo todo, igreja. Olha que categoria Deus colocou Moisés. Por isso Jesus falou: bem-aventurado que é manso, porque vai herdar o quê? Vai herdar a terra. O manso é aquele que não quer vingança, ele entrega na mão de Deus. Porque a vingança é uma comida em um prato, uma comida fria. E não é bom, ninguém come comida fria. Só se for salada russa, aí é fria. É verdade, não é? Quem percebeu, pastor? Mas normalmente a comida é aquecida. Ou seja, temos que ser o quê? Mansos. Eu vou te falar uma coisa aqui. Todo mundo aqui, com certeza, já teve momento de fúria, momento de ira, momento de raiva, momento que ficou chateado. Eu lhe pergunto: resolveu o seu problema? Não. Pelo contrário, te deixou estressada, não dormiu bem e não se alimentou direito. E o diabo bateu palma, porque é isso que ele quer. Ele quer ver você descontrolada, descontrolado. Ele quer ver você batendo a cabeça na parede. Mas você não vai fazer isso mais não. Pastor, eu já fiz muito isso, não faço mais. Não faço, que não vale a pena. O único que deve ficar descontrolado é o diabo, e nós controlados, dominados pelo Espírito Santo. Inclusive há uma virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio. É um dom do Espírito Santo que tem que estar em nós, o domínio próprio, que é, no caso aqui, a mansidão que Jesus está falando. Então o manso não é a pessoa que é boba. Você não é bobo nem boba. Lute pelos seus direitos, mas não faça vergonha ao nome de Deus.
Não saia da linha, mantenha a sua postura, seja uma pessoa educada, mas uma pessoa mansa, uma pessoa sábia, e Deus vai dar vitória para você. Diga glória a Deus. Continuando, versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. Olha só, aqui é para quem quer justiça. Não precisa nem dar exemplos, todo mundo sabe que quando há uma injustiça, é porque aquela outra pessoa foi falsa contigo, ela cometeu uma injustiça contigo, e você, por ser uma pessoa justa, você tem todo o direito de querer justiça. E Jesus está falando que aquele que tem fome e sede de justiça será farto, vai ter justiça na tua vida. Amém? Continuando, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ter misericórdia? Olha, é jogar para trás o mal que lhe fizeram. Se eu fosse rebater o mal que já me fizeram, eu nem pregava mais a palavra, porque eu ia estar perdido, o coração ia estar sujo. O misericordioso, olha, joga para trás e segue a vida dele, e é o que você tem que fazer. Eu vou te falar uma coisa muito séria, por favor, não esqueça disso. Quando alguém faz um bruxedo contra uma pessoa, o bruxedo, ele tem força, e se a pessoa que é atingida pelo bruxedo, ela tiver um coração sujo, o bruxedo vai ficar mais forte ainda, e vai derrubar aquela pessoa. Mas se o bruxedo for feito e a outra pessoa tem um coração limpo, a bruxaria perde a força, porque a bruxaria só ganha força e energia se ela encontrar um coração sujo, um coração mau. Então, se aquele coração é bom e a pessoa fez um bruxedo contra a pessoa que tem um coração bom, o bruxedo não vai fazer efeito, porque o coração daquela pessoa é um bom coração. Diga glória a Deus. Por isso Jesus venceu Satanás. Satanás veio com todo tipo de bruxedo, mas o coração de Jesus era como? Era um coração bom, um coração limpo. E por ele ter um coração limpo, ele venceu aquele mal. Uma vez eu expulsei o mal, e antes de expulsar, o próprio demônio falou assim, eu entrei na cabeça dela, mas não consegui dominar o coração. Olha só, é que ele queria o quê? O coração da pessoa. E uma pessoa que tem um coração mau, ela faz coisas horríveis. E uma pessoa que tem um coração limpo, ela até pode sofrer, mas por ela ter um coração limpo, ela vai glorificar a Deus, e aquele mal que fizeram contra ela vai voltar de onde veio, e aquela pessoa vai ter o livramento de Deus. Lembra de Moisés e Faraó? Moisés tinha um coração que? Limpo, mas o coração de Faraó, o próprio Deus dizia, aquele coração é igual a pedra, era um coração mau. Resumindo, Moisés foi salvo, coração limpo. Faraó morreu afogado no Mar Vermelho, coração sujo. O coração sujo vai levar a pessoa para onde? Para o fundo. E um coração limpo vai levar a pessoa para cima. Então, por você ter um coração limpo, você vai sempre estar por cima. E quem tem raiva de ti, tem um coração sujo, vai estar sempre para baixo. Por isso que tem gente com inveja de você, com raiva de você, e quer lhe derrubar, porque o coração dela já está derrubado, é sujo, mas o teu coração é limpo, é abençoado por Deus. Diga glória a Deus. Para concluir, o versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa do que? Da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo
disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Diga glória a Deus. Esse foi o recado que Jesus deu para aquele povo, naquele dia. E é o mesmo recado que Jesus dá hoje para cada um de nós. É um recado de vida, é uma mensagem de fé, é uma direção para nos fortalecer. Diga glória a Deus. Amém? Por favor, igreja, fique de pé em nome de Jesus.